Olá, abençoados, tudo bem com vocês? Eu sou Márcia Vieira e este é o primeiro vídeo do canal. Eu espero sinceramente que vocês gostem do nosso canal. Nós vamos estar, não digo diariamente, mas no mínimo 3 vezes por semana, trazendo mensagens que de amor, mensagem que falam sobre Deus, sobre nossa ligação com Deus, com o nosso espírito, coisas que alimentam a nossa alma e que nos ajudem no nosso dia a dia. E eu espero, sinceramente, que as mensagens que forem aqui colocadas, que elas possam ajudá-los a crescer, a modificar algo que não está legal, a abrir a mente, os olhos para aquilo que às vezes está nos incomodando, mas a gente precisa de alguém que dê aquele empurrãozinho. Na mensagem de hoje, que é a nossa primeira mensagem, eu quis trazer um pouquinho de tudo aquilo que a gente pensa no início do ano, já que nós estamos no início do ano e hoje é o 12º dia deste ano de 2026. E eu pensei, por que não falarmos sobre tudo aquilo, todas as expectativas que são geradas sempre no início de um ano ou no início de um novo trabalho, de mudanças de vida, de novas etapas? Nosso texto base está em Apocalipse 21:5, que diz: Eis que faço tudo novo. O início do ano é o momento em que gera mais expectativa, onde sonhos, metas, planos, todos são traçados. E também, por que não dizer, um pouco de medo, insegurança, porque o novo nos traz um pouco de insegurança. A gente não sabe o que esperar no novo. Um novo emprego, uma nova residência, uma mudança de cidade ou até mesmo de país, tudo isso gera expectativa e medo. Mas a boa notícia é que através dessas mudanças, independente se é do início do ano, se é uma nova etapa, um novo emprego, Deus usa esses ciclos para alinhar cada coisa ao propósito que Ele tem traçado para cada um de nós. E aí, quando a gente pensa em recomeço, independente de qual seja o seu recomeço, a gente compreende que esse novo virá com uma graça renovada, virá com metas renovadas, pensamentos renovados. E aí a gente tem Lamentações 22:23, que diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, a cada dia. Deus nos dá um novo renovo, nos traz novo fôlego, energia, para que possamos fazer diferente. O que ficou ontem talvez não tenha saído como nós queríamos, mas o hoje Deus está nos permitindo para fazermos diferente e chegarmos ao tão sonhado objetivo, tão sonhada meta que a gente planejou. E se Deus nos deu um novo dia, se as misericórdias dele estão sendo renovadas a cada manhã, por que ficar me martirizando pelo que ficou lá atrás, pelo que não deu certo? Porque poderia ter sido assim, assado. Esqueça o que ficou no passado, porque o que vale para mim é o a partir de hoje. Lá atrás não deu certo, mas eu ganhei experiência com o que não deu certo. E a partir de hoje, desse dia que Deus está me dando, nos dando, eu vou fazer diferente e vou fazer o meu melhor para que eu consiga chegar lá. Então, para que eu consiga viver esse novo que Deus está nos dando, esse passado, esse velho, deve ser deixado, ser jogado fora, ficar lá no passado. Porque todas as vezes que eu fico levando o velho, aquilo que não cabe mais à minha vida atual, ao meu eu atual,
eu não consigo avançar. É como se eu estagnasse, porque eu quero ir adiante, mas estou carregando o peso do passado. Como eu posso conseguir mais bagagem se eu já tenho uma bagagem muito velha, muito pesada, que está me deteriorando? Então, para viver esse novo que está começando agora, que começou há 12 dias, esqueça o que ficou. Pessoas que não agregam mais nada na nossa vida, que não nos acrescentam nada. Eu peguei o meu celular, peguei a lista de contatos e comecei a excluir pessoas que não agregaram nada à minha vida, que não acrescentam e que muitas das vezes só serve para te colocar para trás, para te colocar para baixo, ou para mostrar que ele é o melhor, ele consegue e você não. Então eu comecei a deletar aquelas pessoas que não fazem mais parte da minha vida. Bagagem velha ficou lá atrás. O que eu quero a partir de hoje são coisas novas, metas novas, sonhos novos. E aquilo lá não se agrega mais, não se inclui mais na minha vida. Então, por que não dizer também algumas amizades? Aquelas amizades que não fazem mais parte da tua vida, do teu meio, que só está te atrapalhando. Não diria nem o meio, mas aquelas amizades que já não acrescenta mais nada. Porque muitas das vezes elas nem te ligam para saber se você está bem, como foi a mudança de ano, para lhe dar um parabéns, um feliz aniversário, ou até mesmo perguntar, tudo bem? Um bom dia? Então, comece cortando também, porque tudo o que não acrescenta, a gente tira. Muitas das vezes a gente pede, transforma isso, muda isso, Senhor. Mas como Deus vai mudar, fazer uma transformação, se você não deixou espaço para que Ele entre, para que Ele venha com toda essa transformação que você tanto pede? E aí, como que eu posso olhar para frente se as minhas costas estão carregadas, pesadas de coisas que eu não consegui largar? Então Deus, Ele está chamando você a olhar para frente neste dia. Ele está falando, ei, estou aqui, confia em mim, larga tudo isso que só está te levando para o fundo e segura a minha mão, vamos comigo, que eu vou te conduzir a planos que você jamais imaginou, porque o plano que nós fazemos não são os planos que o Senhor tem para nós. Aprenda, porque muitas das vezes a gente fala assim, consagrei ao Senhor os meus planos. Será que realmente eles estão consagrados ao Senhor? Porque falar, a gente fala tanta coisa, mas viver o que a gente fala, aí é outra coisa. Então, quando nós falamos consagro ao Senhor, realmente consagre, confie, largue aquilo que não está fazendo você viver os planos de Deus, sonhar com os planos que o Senhor tem para você. Hoje é um tempo de alinhamento, um tempo de você se alinhar com os planos que Deus tem traçados para cada um de nós, com os planos que Ele tem traçado para você. Mas isso também, querer se alinhar, também é uma questão de decisão. A gente toma decisão de tantas as coisas, todo instante a gente está tomando uma decisão. A gente decide a hora que acordar, a hora de dormir, a hora de comer, a hora de tomar um banho, de sair, o que fazer, o que não fazer, o que ler, o que não ler. Todo instante a gente está tomando uma decisão. Então, confiar no Senhor é uma decisão que só cabe a você. Deus, Ele já falou para você que é para você confiar nos planos que Ele tem para nós, que Ele tem para você. Planos de fazer o bem,
planos de coisas grandiosas, mas esses planos, esses sonhos só podem se realizar se houver confiança, se houver fé no Deus Todo-Poderoso. Planejar é muito importante, mas como eu disse, muito mais importante do que esse planejamento, de se traçar metas, é você alinhar os teus planos aos sonhos de Deus. E esses planos abençoados, eles precisam de um coração no altar, porque um coração alinhado com Deus, ele toma decisões corretas, ele erra, não vou dizer que não erra, mas erra muito menos, errará muito menos do que um coração distante do Senhor. Em Salmo 51, a gente vai encontrar o seguinte versículo: cria em mim, ó Deus, ó Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto, inabalável, correto, íntegro. Cria em mim, isso é uma interpolação, é um pedido. E para eu pedir, eu chegar a esse ponto, é porque eu tomei a decisão de recomeçar, de não cometer os mesmos erros do passado. E a partir de hoje, ser direcionado, ser guiado por Deus. E antes de qualquer coisa, antes de qualquer passo, eu preciso aprender a confiar a Deus, entregar a Deus esses planos, essas metas. Mas é uma coisa fácil? Não é. Por mais que a gente entregue a Deus, muitas das vezes Deus vai dizer: não faça isso, faça assim, não vá por aí, vá por aqui. Se distancie dessa pessoa. E isso vai requerer obediência. Em Gênesis 12:1, o Senhor diz para Abraão sair do meio da parentela dele, sair da terra onde ele estava e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Abraão foi obediente, por mais que ele não soubesse onde ele iria, como era o local para onde o Senhor estava mandando, ele obedeceu e foi. E muitas das vezes a gente fica assim: isso é coisa da minha cabeça, sou eu que inventei isso porque eu ouvi, eu achei. Quando você confia a Deus, consagra a Deus os seus planos, o Espírito Santo vai incomodá-lo com algumas decisões, com alguns passos que a gente pretende dar. E muitas das vezes a gente tem aquela sensação de que aquilo não é bom, mas fica com aquilo: isso é coisa da minha cabeça. Mas se eu consagrei ao Senhor, você já parou para pensar que pode ser o Espírito Santo te incomodando a entender que não é aquilo que ele tem planejado para você? Que não é por sua cabeça, não é pelo que você quer, mas sim pelo que ele quer? E Abraão foi esse homem que seguiu o que o Senhor queria para ele. Ele não questionou, por mais que não soubesse onde iria. Ele confiou e obedeceu. E é isso que Deus quer de nós, que nós realmente confiamos nele, que nós obedeçamos ao que ele diz. E o que Deus quer é que a gente realmente confie nele, não só em algumas coisas, mas em todas as coisas. E o primeiro passo é o que vai definir onde chegaremos.
Se eu obedeço ou não. Esse é o primeiro passo. Confiar ou não. É a partir daí que eu começo a traçar onde eu chegarei. Se eu atingirei os planos ou não. E Deus não vai interferir na sua decisão. Ele vai deixar que você veja. Ele vai estar com você. Ele vai livrá-lo. Mas vai deixar você ir. Não é o que você escolheu. Por mais que você tenha me pedido, tenha entregue a mim os seus planos, você não está confiando plenamente no Senhor. Então Ele vai deixar que você vá. Para que você perceba que chegue um momento que você pare, analise e veja que aqui eu decidi por mim mesma. Por isso, não foi conforme esperado. Ele não está te castigando, o Senhor não está te castigando. Mas sabe aquele bendito livre-arbítrio que as pessoas tanto falam? É aí que ele entra. Deus não queria que tal coisa acontecesse, mas você decidiu. Você falou que confiaria, mas não confiou. Disse que se consagrou a Ele, mas não consagrou totalmente. Porque algumas decisões ficam por tua conta. Não estou dizendo que você não vai chegar lá. Mas ou eu confio plenamente, ou eu confio parte dos meus planos, parte do meu sonho. Deus, Ele sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. Ele sabe o que Ele traçou para cada um, para o nosso futuro. Mas isso não quer dizer que nós não teríamos problemas, aflições. Ele não disse que nós estaríamos livres. Muito pelo contrário. Ele diz que é para termos bom ânimo, não deixarmos nos abater com aquele pequeno probleminha, porque ele teve aflições, mas ele venceu. E se nós vencemos, se ele venceu, nós também podemos. Ele suportou a mais terrível dor, a mais terrível condenação e venceu. Então, às vezes, muitas das vezes, a gente tem um pequeno problema e aí a gente, acabou pra mim, não vejo mais solução, isso. A gente vira, faz um copo d'água, uma tremenda tempestade. Ué, mas você não tinha consagrado ao Senhor? Você não tinha pedido para que Ele fosse adiante com você? Faltou a confiança, né? Em determinado momento você quis fazer por si próprio, esqueceu de obedecer. Mas isso não é o fim, porque Deus está com você, por mais que você não tenha acatado corretamente o que Ele disse para você fazer. Mas Ele está ali, esperando que você peça a Ele: Senhor, fale com Ele. Senhor, eu errei, perdoe-me. Podemos voltar de onde paramos? Porque Ele está ali com você. Mas eu passei por isso tudo. Mas você não morreu, Ele está ali. Se não morreu, porque Ele estava com você. Ele viu aquela dificuldade. E por mais que você ache que Ele não estivesse ao teu lado, Ele estava. Porque se Ele não estivesse, você teria sucumbido no primeiro obstáculo. Eu entendo que confiar, a confiança, muitas das vezes é difícil. Vou confiar, vou seguir completamente os planos do Senhor. E se, são tantos sis. Mas alguém que diz que criou você à imagem e semelhança dele, por mais que você diga que possa dizer que não, mas Ele foi o Criador de todas as coisas. Ele diz que tem planos de fazer o bem para você, que Ele te amou tanto, que deu o próprio Filho dele
em amor a você, em amor a mim, você acredita mesmo que não é possível confiar em alguém que faz tudo isso por você? Alguém que está ali pronto a te guiar, a te conduzir? Será mesmo que não dá para confiar e viver em prol desse Senhor? Colocá-lo como centro do teu universo, do teu mundo? Porque hoje em dia a gente vê tanta coisa como centro da vida das pessoas: o dinheiro, a pessoa que ele conheceu no dia anterior, o trabalho, os filhos. Não estou dizendo que não é para você não amar seu filho, não amar aquela pessoa que você conheceu no dia anterior. Mas, em primeiro lugar, antes de todas essas pessoas, coloque Deus no centro. E aí você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida, a transformação que você tanto almeja. A partir do momento que você começa com Deus e vai com Ele como centro da sua vida, das suas metas, até o fim, você vai conseguir visualizar nitidamente a transformação que aconteceu. Muitas das vezes a gente nem percebe essa transformação, mas lá no final, quando a gente para, analisa, faz aquela reflexão de como era, até onde eu fui antes de colocar Deus como centro. E a partir do momento que eu coloquei Deus no centro, até o atual, a gente consegue ver toda essa transformação, toda essa mudança. E é isso que Deus quer para a nossa vida, que nós o coloquemos no centro do nosso universo, do nosso mundo. E assim poderemos viver o que diz a palavra, Romanos, se não me falei a memória, 12, vivemos a perfeita e boa, agradável, maravilhosa vontade do nosso Senhor. Mas, como eu já falei, é uma questão de decisão. Texto base foi Apocalipse 21, 5. Eis que faço novo todas as coisas. Ele não disse uma coisa, mas todas as coisas. Segundo versículo, Lamentações 3, 22 a 23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele não disse em uma manhã sim e uma manhã não, mas a cada manhã, ou seja, toda manhã elas se renovam. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas que ficaram para trás, das coisas velhas. Por quê? Porque eis que eu, o Senhor, faço coisas novas a cada manhã. E o que você deve fazer? Consagre ao Senhor tudo, não algumas coisas, mas tudo a Ele. E os seus planos, as suas metas e sonhos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. E peça a Ele, conforme Salmos 51, 10, para que crie um coração puro e renova o seu espírito. Porque assim as suas decisões serão assertivas. Obediência, por mais que você não esteja vendo, enxergando aquilo que o Senhor tem para você, conforme Gênesis 12, 1. Seja obediente, assim como Abraão. E o Senhor diz para você, por mais que você tenha aflições, porque ele teve muitas,
é para ter bom ânimo, pois ele venceu e você também irá conseguir sair dessa dificuldade que se encontra. E Jeremias 29:11. É o Senhor que sabe os planos que Ele fez para você. E com certeza não são sonhos de coisas ruins. Muito ao contrário. Ele tem sonhos grandiosos, planos espetaculares para cada um de nós. Basta uma decisão sua de entregar realmente nas mãos dele, confiar nele e obedecê-lo. Que o Senhor possa curá-lo neste dia, que o Senhor possa mudar o seu coração, o seu pensamento, que Ele possa transformar a tua vida e que você possa glorificá-lo por tudo o que está acontecendo e o que há de acontecer. E agradeça também pelos momentos de dificuldades, porque se você chegou até aqui, é porque Ele esteve com você também lá atrás, por mais que você não tenha visto isso. Espero que vocês tenham gostado da mensagem e que me acompanhem nos próximos vídeos. Fique com Deus e até o próximo.